Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Nossa Constituição Federal, que com justa razão foi apelidada de cidadã, em 1988 concretizou o processo de redemocratização do país. Nós deixamos de lado uma carta política e adotamos uma carta social que desenhou um projeto de Brasil. Nos 37 anos desde a sua aprovação, essa carta teve 136 alterações por emendas e atualmente tramitam no Congresso Nacional mais de 1.000 propostas para mudanças do texto constitucional. Além desse aspecto, que por si só é preocupante, em doutrina se fala em constitucionalismo tardio, numa referência à baixa efetividade das normas constitucionais, especialmente as que prevêem direitos sociais, que, embora enunciados, ainda estão por se concretizar na prática. Para tratar dessas tormentosas questões, eu convidei, um convite de grego quase, né? A professora Flávia Bahia, que leciona Direito Constitucional há 21 anos, é doutora em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio, membro da Comissão de Estudos Institucionais do Supremo Tribunal Federal, da OAB-RJ, professora da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e da graduação da FGV Direito, e uma convidada que é da casa, prata da casa, que já esteve aqui na Amperge várias vezes. Flávia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero iniciar nossa conversa para falar da Constituição nessa perspectiva de instrumento da cidadania, não é? Da realização desses direitos. Aqui no programa nós já tangenciamos esse assunto 2 vezes. No episódio 103, que eu conversei com a desembargadora Cristina Gaulia sobre o programa Justiça Cidadã, do Tribunal de Justiça do Rio, e no episódio 110, com a promotora do Distrito Federal, Luciana Asper, que desenvolveu um projeto muito interessante chamado Na Moral, nas escolas do Distrito Federal. Quem não ouviu, vale a pena conferir esses 2 episódios. Essas 2 iniciativas são extraordinárias e se ocupam justamente em dar efetividade, né, dar formação para que os cidadãos, né, exerçam plenamente a cidadania. E eu sei que você tem um projeto parecido, né, intitulado Constitucionalizando nas Escolas. Então, eu queria começar a nossa conversa te pedindo para falar sobre isso, para contar para os nossos ouvintes quais são os objetivos, como é que tem se desenvolvido esse projeto tão interessante. Heloísa, que alegria estar aqui de volta a Amperge, lugar que mora em meu coração, e ser convidada para participar de um podcast tão relevante, né, para a sociedade. Bem, o Constitucionalizando nas Escolas, ele nasce com esse recorte de que nós temos uma Constituição cidadã, formalmente, no papel, mas que falha, não por vontade própria, mas falha na sua efetividade e principalmente nesse ponto quanto à informação para a sociedade de que ela existe, de que ela traz direitos, deveres, garantias, papel do MP, papel da Defensoria, enfim. O Constitucionalizando nasceu em 2018, por ocasião dos 30 anos da Constituição. Eu fui convidada para palestrar para adolescentes de escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro e falar sobre os 30 anos da Constituição. Mas não foi uma surpresa, eu não falei do aniversário da Constituição, mas eu apresentei a Constituição para centenas de jovens, adolescentes, entre 16 e 18 anos, que mal sabiam da sua existência. E foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque as perguntas que eu recebia ao final, né, de cada evento eram perguntas reais, eram perguntas da Constituição na prática. Não adianta dizer que o direito à liberdade é consagrado pelo artigo 5º, inciso 15, e que o asilo é inviolável, né, a casa é asilo inviolável do indivíduo, se a gente tem, né, em muitos casos, violações à casa dessas pessoas. Cotidianas, né, violadoras da Constituição. Então, as perguntas, elas me fizeram me encontrar num lugar que até então eu não conhecia. Eu conheço bastante a Constituição, sou professora há 21 anos, mas é a constituição do papel, da academia, da teoria, dos concursos, da OAB,
ali eu me encontrei com um vazio constitucional muito sério. As pessoas prestavam atenção e depois elas perguntavam, mas isso não acontece na minha casa. E aí eu pude dizer, mas tem uma forma de mudar isso. Você tem o direito de petição, você pode procurar o Ministério Público, em alguns casos, você tem a Defensoria, você tem a delegacia. Ah, professora, mas o direito à educação ele não é tão bom na minha escola, imagina, em frente de diretores de escolas que estavam presentes. E aí eu disse, mas você pode pedir, né, uma audiência com seu diretor, um encontro com seu diretor, e dizer que não está satisfeito por isso, por aquilo. É uma Constituição democrática e que exige de todos uma participação mais efetiva. Então foi assim, transformador. De lá para cá, ainda é um projeto pequeno, mas eu tenho recebido alguns convites para falar, né, em escolas, por ocasião do Dia das Crianças, no ano passado. Nós fomos a uma comunidade na Barra da Tijuca, juntamos crianças, e aí foi uma experiência também com crianças, não só com adolescentes, não é? E eu distribuí um papel com vários direitos: liberdade, igualdade, propriedade, educação, saúde, e as crianças iam tirando as palavras e eu dizia, bem, isso na Constituição funciona dessa forma, e aí levei a Constituição e muitos pegaram, bonita, né? E até muitos adultos não compreendem o que é a Constituição. Eu me lembro que eu vivi uma situação semelhante numa turma da escola da minha filha, e eu perguntei o que é a Constituição, e eles me responderam, é o conjunto de todas as leis do país, né? Mas muita gente pensa isso, realmente. Eu tive a oportunidade de falar sobre a Constituição na escola da minha filha. Na época ela tinha 7 anos, então era um primeiro ano, era uma escola, enfim, crianças bem pequenas, e eu levei uma ursa muito bonita, né, para falar, olha, a ursa tem a Constituição dela, ela é feita de quê? De pelúcia, ela tem um vestido que é rosado, ela tem um laço na cabeça, ela é uma ursa fofinha, então pedi para as crianças descreverem aquela ursa e disse, olha, do mesmo modo que a ursa tem a sua Constituição, o nosso país, eu levei um mapa do Brasil, me desdobrei ali, testei com a minha filha e alguns amiguinhos antes, me deram nota, viu, Luísa, para eu saber se eu estava no caminho certo. Aí mostrei o mapa do Brasil e disse, o país também tem uma lei, aqui em sala não tem uma lei, também não tem regras da professora, pois é, o país tem uma lei que cuida de tudo isso. E é um mapa bonito, com a floresta, com os rios, né, as escolas, e conseguir desenvolver dessa forma. Falta para a Constituição Cidadã que ela se torne mais palpável para as crianças. Você falou com certeza dos adultos, que é realmente algo muito, muito sério, mas eu acho que se a Constituição entrasse nos bancos escolares desde o início, uma forma de conscientização mesmo, de cidadania, nós teríamos a oportunidade, talvez, de vivenciar um país melhor. De tirar do papel. Com certeza. E como eu disse, eu pesquisei esse dado, né, de que há 1.000 propostas de alteração da Constituição em andamento no Congresso Nacional, fora as 130 e tantas emendas, né, já, enfim, aprovadas e já efetivadas desde a sua aprovação. Então, eu te pergunto, é realmente preciso mudar a Constituição? Há atualizações necessárias ou, enfim, adaptações que precisam ser feitas? Bem, a Constituição completa em 2026, 38 anos, não é? É jovem. É jovem, ela é muito jovem, ela tem uma vida longa, não é? Tomara. Alguns ajustes, eles são muito necessários, sim. Direitos nasceram sob a égide da Constituição de 88, né? Ela é considerada a Constituição cidadã, a Constituição social, mas, por exemplo, transporte, alimentação, moradia, foram direitos inseridos por reformas constitucionais ao longo desses 38 anos. A reforma do judiciário, né, ocorreu há 20 anos, mas muito significativa, com reflexos sociais até hoje. Né? A gente observa institutos criados, súmula vinculante, repercussão geral, dentre, né, a razoável duração do processo, falando do artigo 5º, mas alguns ajustes, eles são esperados, porque é uma Constituição
criada numa época em que ainda não existia, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres. Nem a internet. Nem internet, né? Hoje se fala bastante de constitucionalismo digital, inclusive, mas ajustes são necessários em todo constitucionalismo, mas não mudanças profundas, não remendos ao texto constitucional. Há propostas que tramitam para restringir o número de direitos fundamentais. E essa é uma grande marca da Constituição de 88. Né? Nós avançamos em todas as pautas, individuais, coletivas, difusas, sociais. Mencionei agora a igualdade entre homens e mulheres, que agora a gente fala no lugar mais comum, como se já existisse desde sempre, é conquista da Constituição de 88. As novas gerações têm, assim, né, como lugar comum. Em inglês tem aquela expressão take for granted, né, que se aplica muito bem, não saberia como traduzir. Mas é um desdobramento dessa pergunta. Por que, na sua opinião, por que essas questões estão na pauta de diferentes e até opostas forças do espectro político? Quer dizer, da esquerda à extrema-direita, a gente tem muitas pessoas, né, muitas forças, como eu disse, querendo alterar a Constituição. Por quê? É uma Constituição com compromissos sociais profundos. Os direitos sociais, exemplos, não é? Saúde, educação, alimentação, transporte, moradia, geração de empregos, etc. São direitos que custam, não são direitos apenas no papel. Para que possam se realizar, são direitos que geram custos. Custos que mexem com o orçamento, custos que mexem com a economia. Inclusive, nenhuma ordem econômica em Constituição anterior foi tão compromissória como a nossa. A Constituição abre dizendo que são fundamentos da República, valores sociais do trabalho e, em seguida, da livre iniciativa. É como se o capitalismo ali ele precisasse ser adaptado a essa grandeza social trazida na Constituição de 88. E aí mexe com muitos interesses, não é? Porque não há recursos para atender a todos. A gente tem um artigo 196 que diz que a saúde ela é universal. Eu não consigo imaginar o país sem a saúde suplementar. Sem a saúde suplementar, que atende a 25% da população brasileira. É muito bonito, o SUS é um projeto maravilhoso, eu sou fã do SUS, o que seria de nós sem o SUS, né? Na pandemia recente, só para citar um exemplo. Mas o SUS ele precisa da saúde privada, porque não há recursos para atender a todos, tampouco a qualidade. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Mas aqui nós, né, fomos grandiosos, nós queríamos uma saúde pública universal que não se concretizou. Então, essa batalha de reduzir direitos, né, que não se consegue, porque eu acho que nesse ponto nós temos ainda, né, um tribunal que vai ali e reforça o plano constitucional na seara de direitos sociais, né? O Supremo exerce esse papel, a DPF 45 para mim é um marco disso, mas há disputas políticas de todos os lados, porque tornaria mais fácil a administração, mais fácil administrar, né, tantos interesses, se não tivéssemos um projeto constitucional tão garantista. Entendi. E na tua opinião, bom, já falamos aqui da importância da educação, né, nesse contexto de exercício dos direitos da cidadania, mas, na tua opinião, quais são os principais desafios, além desse, né, para a efetividade das normas constitucionais? Das normas e projeto constitucional. Essa é uma resposta. Né? Não, essa pergunta não tem resposta. Eu disse que as questões são tormentosas, mas essa de todas talvez seja. Talvez seja. Mais, né? Eu acho que falta, e aqui vou trazer Conrad Hesse, vontade de Constituição. Não vontade de defender a Constituição no papel, porque isso não falta, né? Em muitos segmentos do país. Mas falta a transformação que a Constituição nos promoveu formalmente em 88. Falta a realização do texto constitucional. E essa realmente não é uma resposta fácil, porque a gente pode aqui destacar: a participação social precisa ser maior, o voto precisa ser mais consciente, não é? Eu acho que o voto é um instrumento revolucionário de concretização da Constituição. Você tem ali a oportunidade de tempos em tempos substituir aquele ou aquela que não cumpriu os comandos constitucionais, mas falta consciência política.
falta educação de qualidade, falta saúde de qualidade, os reflexos, eles são inúmeros. A crise de efetividade, eu creio que seja o principal obstáculo, mas o que cria essa crise de efetividade? A falta de vontade da Constituição. Homens e mulheres corajosos, corajosas, para, né, realmente cumprirem todos os propósitos do texto constitucional. E não é fácil, Heloísa, não é fácil, porque há obstáculos, né, práticos dessa concretização que vão além do plano normativo, que atingem a política, atingem as instituições, atingem os segmentos privados, mas eu acho que nós temos uma Constituição excelente, a melhor Constituição da história do país. A grande virada kantiana que a gente teve no Estado brasileiro foi em 88. O novo constitucionalismo, ele nasceu com promessas até então não vivenciadas. Qualquer decreto-lei antes de 88 valia mais do que a Constituição. Sim. Ato institucional número 5 de 68, o mais terrível de todos, durou 10 anos. E ele foi superior à Constituição, às Constituições de 67 e 69. Então, nós estamos experimentando o novo constitucionalismo. No bate-papo anterior, nós estávamos falando de um constitucionalismo tardio, não é? Sim, é um constitucionalismo principiológico que aterrissa no país nesse momento pós-ditadura, nesse momento que herdamos de eleições diretas já, não é? Dos compromissos democráticos. Então, é um constitucionalismo tardio, é um constitucionalismo novo, para prefeito, né, de história constitucional, estamos falando aí de nem 4 décadas. É uma Constituição nova, é uma Constituição jovem, que ainda tem muito a oferecer, mas ela precisa de pessoas corajosas que possam realmente cumprir as suas determinações. Então, a gente está falando de um aspecto, quer dizer, olhando para os 3 poderes, né, as obrigações constitucionais impostas ao administrador, né, o Poder Executivo, tem ali que cumprir a sua missão, mas você me sugere, pela tua resposta, um problema menos referido a isso, né, quando a gente pensa em pouca efetividade, quer dizer, o executivo vem cumprindo aí as suas obrigações, né, mal e mal, mas é consciente, pelo menos, disso, está posto. Agora, em termos de interpretação constitucional, será que esse passado, né, o passado autoritário que nós vivemos, que é recente ainda, né, eu disse na abertura que a Constituição de 88 concretizou o resgate, né, da democracia como um todo, será que o problema não está mais centrado na interpretação pelo Poder Judiciário? O que eu quero dizer é o seguinte: há um apego e essa tradição, entre aspas, né, desse passado autoritário, talvez tenha levado a um apego maior às normas mais concretas em detrimento das normas constitucionais que têm mais densidade normativa? Essa é outra pergunta. Será que não é? É uma reflexão, né? Mas talvez a coisa passe por aí. Você acha que está mais nas mãos do Poder Judiciário essa dívida do que propriamente no Legislativo e no Executivo? Os séculos anteriores já trouxeram protagonismo ao Legislativo e ao Executivo. Dizem que o século XXI é o século do Judiciário, trazendo um pouco mais para a nossa realidade. Porque é um século, né, falando do constitucionalismo de 88 para cá, século XXI, início dos anos 2000. Por que é uma Constituição que concentra também esse papel de atuação no Judiciário? O ativismo, né, judicial. Porque ela avançou em direitos de todas as dimensões, ela avançou em garantias. Foi sob a égide da Constituição de 88 que surgiram mandado de segurança coletiva, a ação civil pública foi constitucionalizada, objeto da ação popular foi ampliado, mandado de injunção nasceu em 88, habeas data nasceu em 88, a jurisdição constitucional se tornou imensa, com tantas ações do controle concentrado, e ainda tem um belíssimo dispositivo no artigo 5º, inciso 35, que diz: a lei não pode afastar da apreciação do judiciário lesão, ameaça a direito. Todos os poderes estão jungidos ao texto da Constituição. E o povo provoca quem? O judiciário. Né?
tem, Ou o Ministério Público, né? claro, Para ótimo, levar ao perfeito. judiciário essas O questões. Ministério Público com um papel absolutamente fundamental nesse constitucionalismo, né? O MP ele tem um compromisso no artigo 127 com todo o debate democrático que a gente está aqui conversando. Sem dúvidas, não consigo imaginar um constitucionalismo democrático alheio ao papel fundamental do Ministério Público. Sua colocação é excelente. O judiciário é provocado pelas instituições, pelo povo, e não pode dizer que a Constituição não garantiu nenhum direito ali. Então, é um papel difícil também, porque eu acho que a Constituição ela trouxe esse protagonismo do judiciário de alguma forma. E as tensões que surgem daí, separação dos poderes, né? Ou seja, invasão judiciária, muitas vezes se miscuindo, invadindo o papel do executivo, do legislativo, mas também, se a gente analisar, vamos concentrar no Supremo, a nossa, entre aspas, corte constitucional, né? Que é uma discussão sobre isso, é corte constitucional, não é, mas o nosso tribunal constitucional é um tribunal responsável por muitos saltos civilizatórios também, muitos deles provocados pelo Ministério Público, né? Nas mudanças sociais profundas. Vamos falar disso, mas antes da gente passar esse tema, eu quero ainda insistir numa questão. Você falou sobre a saúde suplementar e me fez pensar uma resolução, uma portaria da ANS parece ter mais força do que o princípio da igualdade constitucional, que é alguma coisa indefinível, né? Alguma coisa é, abstrata e mais difícil de se concretizar. Você não acha que existe um apego à norma concreta? Quer dizer, somos incorrigíveis positivistas e temos, por esse passado, talvez ainda uma dificuldade em lidar com esses princípios? Se você não me disse que as perguntas seriam. Olha Aqui não é só, concurso, você está acostumada com os concursos. Fica à vontade. Heloísa, eu acho que você tem muita razão no que está falando. E isso é o judiciário que faz. Até porque esse constitucionalismo principiológico, ele é um constitucionalismo jovem. Os princípios, eles receberam da Constituição de 88 um papel que nunca antes tiveram na história constitucional do país. Princípios e regras são normas constitucionais de mesma envergadura jurídica, mas os princípios eles têm o quê? Uma carga aberta, né? Quantas vezes eu repeti essa frase para os meus alunos que têm 20 anos e já chegam com esse mindset, né? Isso. Essa ideia de que o que é bom é a norma concreta, principalmente na hora da prova, né? Que diga, é o melhor dos mundos, a resposta está na lei. Só que hoje em dia, raramente a resposta está na lei, né? São os hard cases, né? Os casos difíceis que não param de chegar, até porque a Constituição ela não previu, há quase 4 décadas atrás, a internet, né? Esses avanços tecnológicos, o biodireito, toda essa discussão sobre proteção de dados. A gente tinha uma visão muito menor de tudo isso, porque os últimos anos eles deram, né, um passo imenso em novidades, em novos direitos. Eu acho, sim, que há um apego, de certo modo, ao legalismo, né, a visão mais positivista, mas eu vejo também um diálogo mais amplo e os princípios fundamentando, ora de forma correta, ora de forma muito, né, muito aberta, decisões que são absolutamente importantes para o nosso país. Eu não poderia perder a oportunidade, né, tendo você aqui, que é da comissão que estuda, né, a instituição Isso. Supremo Tribunal Federal, na OAB-RJ, então não posso perder a oportunidade de falarmos sobre o Supremo. Você já tangenciou aí o assunto, né, do ativismo judicial, que hoje se atribui em grande parte ao Supremo, mas não é exclusividade deles, né, a gente tem que dizer isso aqui. E então vamos conversar agora sobre o que você tem estudado, né, esses estudos institucionais sobre o Supremo Tribunal Federal. Bem, primeiro, algo que eu já mencionei, acho que temos uma participação absolutamente fundamental do Supremo no salto civilizatório na defesa de direitos fundamentais,
com decisões que o legislativo não conseguiu avançar, o executivo não conseguiu avançar e o Supremo trouxe e enfrentou, como a união homoafetiva, né, reinterpretando o conceito clássico de família, o próprio controle judicial das políticas públicas sociais tem um respaldo do Supremo Tribunal Federal desde o início, né, os casos chegam ao tribunal, o tribunal diz o judiciário não pode usurpar as atividades do legislativo e do executivo, mas não é coadjuvante nessa história, é protagonista também na realização, né, com seus limites, mas é protagonista da realização da missão social constitucional. Temos a decisão do feto anencefálico, que é a lei de biossegurança. Tem decisões, e aqui eu trouxe pouquíssimas, mas que demonstram que nós temos um tribunal constitucional na seara dos direitos fundamentais. Mas um tribunal que, como assistimos também, tem uma participação de ativismo extrajudicial, que eu acho que é um ponto muito sensível, né? Fora dos autos, né? E isso coloca dúvidas, na verdade, discussões a respeito, né, de legitimidade, de credenciamento. Mas quando a gente fala em ativismo, eu acho que pouco se refere a uma atuação que eu acho que está a dever. Você citou muito bem o exemplo do aborto legal, né? Sim. Que é um tema candente na nossa sociedade até hoje, né? Sim. Vimos recentemente uma tentativa, né, de retrocesso Sim. nesse assunto, mas isso me fez pensar ainda num outro aspecto. Para as mulheres que estão nessa condição, né, gestantes de fetos anencéfalos enfim, com risco de vida, aquelas hipóteses, né, que autorizam o aborto, elas têm dificuldade de fazer no Sistema Único de Saúde esse aborto, né? Então, falta, né, chegar lá, não é só alguma coisa que está diretamente ligada à execução daquela decisão, mas um desdobramento disso no plano da É tudo realidade. muito novo também, não é? Eu acho que existe uma cultura, acho que existe preconceito, existe uma visão social muito enraizada sobre alguns temas. Aproveitando o seu exemplo, se a gente for analisar a decisão do Supremo, na DI 4277, União Homoafetiva, o Supremo não teve ali como objetivo acabar com o preconceito, porque o preconceito é de cada um, né? É a pobreza de espírito que cada um carrega em si, em maior ou menor medida, mas houve uma mudança paradigmática. Eu acho que esse era o papel do tribunal naquele momento. Muitas coisas mudaram de lá para cá, ainda precisam mudar bastante. O SUS precisa se alinhar, sem dúvidas, né? A questão não só da antecipação de feto anencefálico, mas as hipóteses legais de aborto, né? Como a igualdade entre homens e mulheres. Nós temos delegacias para as mulheres, mas não temos agentes qualificados o suficiente para que possam receber aquelas mulheres da forma que a Constituição gostaria. Então, a gente ainda precisa superar muito. Isso vale para a decisão judicial também, não é? Movimentadora, modificadora da realidade. Nada acontece tão automaticamente, mas precisa acontecer de alguma forma. E eu acho que, nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, né, é o que a gente também tem estudado na comissão da OAB, o Supremo Tribunal Federal tem colaborado bastante, né? Não sem críticas, né? Hoje em dia, né, a discussão a respeito de um novo código de ética, ativismo extrajudicial, né, atuação, né, fora do processo. Sim, as críticas existem, mas analisando sob o prisma de evolução de direitos fundamentais, eu acho que o Supremo contribuiu muito até hoje para esse projeto constitucional que ainda está devendo à sociedade muita coisa. Então, já que você tocou nesse assunto, eu vou aproveitar para te perguntar e assim amarrar a nossa conversa. Código de ética é um assunto que está na pauta, né? Está nas discussões da sociedade hoje, muito presente. Você acha necessário, aí voltando à nossa reflexão sobre a densidade normativa, quer dizer, precisamos de alguma coisa tão concreta assim, ou as normas
mais gerais que já existem são suficientes para dar conta dessa realidade? Eu acho que as Dessa reformas... crise, né? Essa Melhor crise. dizendo. Eu acho que as reformas são necessárias, sim, né? De tempos em tempos, precisamos reformar a nossa casa, as instalações, não é? A hidráulica não funciona 100%, tem algum reparo no aquecedor, não é? Então, eu acho que sim, ajustes finos, porque nós temos, primeiro, uma Constituição que é, né, a grande balizadora de tudo isso. Da Constituição, nós conseguimos extrair legalidade, mas também moralidade, eficiência, impessoalidade. Sim. Não precisamos de código de ética para isso. Já Não temos precisamos. um A arsenal Constituição suficiente. ela já agrega, mas alguns ajustes finos, sim, né? Sobre atuação em suspeição, em impedimento, eu acho que são necessários. E há uma reforma, Heloísa, que eu acho que precisa ser capitaneada no país, que também é muito importante. Tempo de mandato. Tempo de mandato. Nós temos um tribunal com, é claro, ministros que podem atuar até os 75 anos, e claro que é uma idade, hoje em dia, é muito jovem, não é? Se a gente for analisar, não é? No passado, os 75 anos de hoje, eles são diferentes dos 75 anos da época da minha avó, bisavó, etc. Mas tem um ponto muito importante ali. Estamos falando de um órgão que interpreta a nossa Constituição. A gente precisa da mudança. O continuismo ali dentro, ele pode ter efeitos deletérios também. Então, eu particularmente acho que mandato para exercício de poder político no Supremo seria uma reforma muito interessante e condizente com várias cortes constitucionais europeias que inspiraram o constitucionalismo brasileiro. Boa parte das cortes constitucionais tem um mandato específico para ministros. 9 anos, 15 anos, 12 anos, há uma variação, mas acho que seria uma forma também muito interessante para tirar esse aspecto mais político, né, de indicações e de sabatinas que homologam a atuação do Executivo também há muitos anos. Flávia, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou agradecer a audiência dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, no YouTube, e convidá-los a acompanhar e seguirem o programa para não perder nenhum episódio. O Amped Convida é uma produção da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com a Rádio Roquete Pinto. Bem, eu quero agradecer esse bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. E passa rápido, muito rápido. Agradeço também a Amperge, a Roquete Pinto e a cada um de vocês, né, que estão aqui com a gente e comentem, compartilhem, né, divulguem bastante para que o projeto tenha uma vida muito longa. Foi um prazer. Muito bom.